Graça e paz, aqui mais uma vez com vocês o amigo, o irmão Moisés da Márcia. Vim por um motivo que me pareceu importante a gente bater esse papo. Essa semana passada, no final da semana passada, sexta-feira, se não me engano, foi sexta-feira passada, deixa eu ver a data que foi aqui. Sexta-feira passada foi dia 8 de setembro de 2017. Eu e Márcia fomos a um culto na igreja do meu irmão caçula, Márcio Mariz, lá na Assembleia de Deus Matriz de Guapimirim. O grupo era aniversário, né? Congresso do Círculo de Oração das Mulheres da Assembleia de Deus. E a gente foi nesse culto. Após o culto, a gente foi para a praça de Guapimirim. A gente tinha deixado o carro na praça. E ao atravessar a praça eu notei um grupo de pelo menos 8 jovens e chamaram a atenção, eles reunidos, aquela alegria, conversando alto e coisa e tal. Eu até comentei com a Márcia, acho que aqueles garotos ali, acho que não são aqui da cidade. Aí fui na direção deles, eu perguntei, aí falei, deixa eu me apresentar para você, Moisés da Márcia, Márcia do Moisés. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês são aqui da cidade? São de Guapimirim aqui no Rio de Janeiro, a cidade onde a gente mora. Aí eles disseram que eram, na verdade. E eu falei, eu não reconheci vocês, a cidade é pequena, geralmente a gente pelo menos conhece de ver as pessoas, e eles chamaram a atenção pela descontração que estavam. Eu aproveitei que já estava conversando, me identifiquei como cristão e perguntei para eles, e aí, vocês creem em Jesus? Aí eles responderam coro, nós não cremos, não cremos não. Aí é onde eu queria destacar e achei importante a gente conversar. E aí, quando a gente vai evangelizar, quando a gente encontra uma situação adversa, eu queria destacar para vocês 2 possibilidades adversas. Uma, você encontrar um cristão que crê em Jesus da maneira errada. Tem muito. Jesus falou assim, não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, você e eu podemos crer em Jesus e no final das contas a gente não entrar na vida eterna, não ir para o céu, não entrar lá na salvação, simplesmente pelo fato de não crermos de acordo com a vontade do Pai que está no céu. Essa vontade do Pai que está no céu, ela é revelada nas Escrituras. A gente faz o teste da Bíblia. Então vamos voltar à história lá. E a outra questão da dificuldade que a gente pode encontrar foi essa que eu encontrei. Para quem chegou agora aí, vou repetir. Eu e Márcia, Moisés da Márcia, Márcia do Moisés, saindo de um culto, passamos pela praça Guapimirim, Rio de Janeiro, um grupo de 8 a 9 jovens, e perguntamos para eles se eles criam em Jesus, e eles disseram que não. Aí eu respondi para eles, olha, nós cremos e eu queria falar dele para vocês. Apresentei, olha, segundo a Bíblia, aí tive que botar a autoridade da Bíblia e como base para mostrar para eles que não era um achismo e nem tentar colocar em cima deles algo que eles não crescem sem fundamentação. Segundo a Bíblia revela para a gente que Deus criou todas as coisas, criou o homem para ser amigo, para ter comunhão, para estar próximo. Porém, Deus também colocou um limite para o homem obedecer. O homem desobedeceu esse limite de Deus, isso configurou o pecado. O primeiro pecado foi a desobediência. E a atitude do homem, quando ele percebeu que ele pecou, foi ele se esconder de Deus, porque a Bíblia relata que toda virada do dia Deus vinha para bater um papo, tinha uma comunhão com o homem, e quando o homem percebeu que ele pecou, ele fugiu de Deus, se escondendo, porque ele tinha percebido que tinha cometido o pecado, e Deus não tem comunhão com o pecado, ele se sentiu indigno de estar na presença de Deus. Isso, com esse pecado, a Bíblia diz assim, como por um só homem o pecado entrou no mundo, pelo pecado também entrou a morte, e a morte foi passada a todos os homens, desde então todos pecaram. Aí a gente vai para a conclusão de que o pecado de Adão separou, fez com que Adão fugissem de Deus, e a Bíblia depois vai revelar para a gente que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, está estendida para nos salvar, os seus ouvidos não estão atentos para que não possam nos ouvir, mas diz também que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Aí eu expliquei para eles que
A única coisa que a gente enfrenta, o único problema que existe na nossa vida que pode separar a gente de Deus é o pecado. E o pecado separa a gente de uma maneira tão grande que a gente chega ao ponto de estar tão distante que a gente deixa de crer na existência de Deus. A gente deixa de crer no poder de Deus, a gente deixa de crer na salvação de Deus. O pecado é responsável por tudo isso. A gente pode ficar doente, eu costumo falar, vocês já sabem que esse é um dos temas mais repetidos nas minhas mensagens. Pode ficar doente, pode ficar pobre, pode ficar triste, só não pode ficar em pecado. Em nenhuma situação Deus vai se afastar da gente, a não ser pelo pecado. Eles ouviram bem e eu falei que o homem tentou resolver o problema do pecado. Quando ele percebeu, durante a história, vários homens, muitos homens tentaram. Como é que a gente resolve o problema da separação de Deus? Deus é um ser religioso, eu falei para eles. Consequentemente, ele deve gostar de religião. E os homens começaram a criar vários tipos de religiões. E nessa criação de tantas religiões, os homens acabaram criando também falsos deuses. Existem muitos deuses, muitos mediadores, muitos intercessores. A gente tem um monte de opções, porque os homens tentaram se reaproximar de Deus, mas a maneira de reaproximação de Deus não é por nenhuma tentativa ou método ou fórmula humana. Então Deus, em seu grande amor, ele não deixou de amar as pessoas, ele envia seu Filho Jesus, que paga na cruz lá pelos nossos pecados, morrendo, derramando sangue. Ao terceiro dia ele ressuscita, vence a morte e diz assim: eu tenho todo o poder no céu e na terra. Ou seja, ele tem poder para nos reconciliar com Deus, para perdoar os nossos pecados, para nos salvar, para nos dar a fé suficiente para a gente voltar a crer e a gente receber a vida eterna no final da nossa vida. E um dos garotos me fez um questionamento. A parte que eu gostei foi quando ele questionou. Ele falou assim: me diz uma coisa, por que você me diz que o cristianismo seria o caminho certo para Deus e as outras religiões não seriam? Por exemplo, alguém que mora lá no Oriente e nasceu num país onde o budismo é a religião principal e só conhece budismo. Por que eu creria que você está falando que o cristianismo seria a única religião certa e o budismo seria errado? Aí eu respondi para ele que a proposta ali não era criticar a religião de ninguém. Eu não queria falar mal de nenhum tipo de religião que fosse diferente do cristianismo. Mas já que ele havia perguntado, eu ia tomar essa oportunidade como uma liberdade para falar, não em tom de crítica, de menosprezar as pessoas, de desrespeitar uma crença diferente. Mas eu disse para ele assim: tirando o cristianismo, qual a religião vai dizer para você que você está errado, que você está em pecado, distante de Deus? Todas as religiões vão fazer com que você busque, se sinta autorrealizado, em paz com você mesmo, que você se sinta bem, que você realize seus sonhos, que você se sinta protegido, que você se sinta abençoado, um bem-aventurado, que se sinta bonito. Tirando o cristianismo, que vai chegar para você e vai falar assim: você é um pecador, você está condenado, você precisa se arrepender dos seus erros para poder ser recebido diante de Deus, para poder você ser reconciliado, você precisa ter fé em Jesus exclusivamente. Aí eu falei: tirando o cristianismo, ninguém vai dizer que você está errado. Ou seja, o cristianismo vai olhar na sua cara e vai dizer: olha, você é feio. Aí eu falei para ele: inclusive no cristianismo existem alguns ramos do cristianismo hoje que estão errando, tomando esse outro rumo, de tentar uma autorrealização, de tentar uma religião que realize seus desejos, seus sonhos. Isso é um desvio, um desvio do cristianismo original. O cristianismo não está aqui para servir nossos caprichos, mas está aqui para poder resolver o problema do pecado, da reconciliação com Deus. Aí eles ouviram bem, foram bem atenciosos, foi muito, muito positivo, e falei para ele: ó, insistindo, mantendo assim, para concluir legal esse raciocínio, não receba isso ainda como uma crítica, mas eu quero te dar um outro exemplo citando o nome. A gente tem muitos amigos que seguem, por exemplo, o Espiritismo.
A gente e o país, né, no Brasil, existem muitos da ramificação do Espiritismo. E eu falei assim, vamos colocar um dos princípios do Espiritismo aqui em pauta, baseado nessa pergunta que você fez. No Espiritismo diz o seguinte, que a gente vai reencarnar, que cada reencarnação nossa é um aperfeiçoamento do anterior, ou a gente está pagando por um mal feito anteriormente. Aí, mas eu vou basear que sejamos a reencarnação de pessoas, por exemplo, da Segunda Guerra, não vamos muito longe não. Aí eu coloquei para ele assim, cara, olha para mim, você acha que eu sou um ser melhorado de uma pessoa que viveu aqui por volta de 1940, 1945? Eu não me sinto melhor do que ninguém, eu não posso dizer que eu seja melhor do que ninguém. E você acha que o mundo melhorou de 1945 para cá? Que toda a nossa geração seja a reencarnação aperfeiçoada, melhorada, buscando o nirvana, que a gente esteja melhor do que foi no passado. Você olha para esse mundo, você acha que esse mundo melhorou ou esse mundo piorou? O mundo está mais indecente, o mundo está mais violento, o mundo está mais insubordinado, não respeita a autoridade, o mundo não tem mais respeito pelos professores, pelos líderes, nem pelas forças de segurança. A gente faz piada, chacota, a gente desonra pai e mãe, não tem punição severa para quem comete crime. Hoje, se você não tem algum tipo de vício, você é visto como o desatualizado, você é ridicularizado em alguns círculos, em alguns meios. Pô, tu não bebe, tu não fuma, tu não cheira, tu não tem tatuagem e você não pratica pecados sexuais. Você vai ser o errado. Você acha que esse mundo atual, ele é uma melhoria de alguma geração anterior? Pô, cara, realmente a gente não tem como negar. Então eu falei para ele que só pelos sinais que a gente tem, a gente já vê uma coisa muito próxima da realidade do cristianismo. E para fechar, eu falei com ele assim, olha, eu sou leigo, eu não sou teólogo, eu não sou doutor, não sou pastor, mas se você conversar com qualquer teólogo, com qualquer doutor ou qualquer pessoa que tenha visitado lá Israel, eles vão conversar com você e vão falar para você de locais históricos, vão dizer assim, olha, a Bíblia relata o milagre que Jesus fez. Aí lá em Israel tem um local turístico visitado, é chamado de lugar santo, onde os acontecimentos bíblicos ocorreram, e eles estão lá marcados, isso aí há séculos, geração após geração, visita aquele lugar, é preservado. Eu falei, olha, você vai ler livros aí de arqueologia, você vai achar vários objetos que em escavações foram buscados, que comprovaram as histórias bíblicas. O país Israel existe. Então, a narrativa bíblica, eu creio por fé. Eu falei para ele, como eu não sou doutor, como eu moro longe de Israel, não fui em Israel, nunca fui, eu creio por fé. Mas se você quiser crer por provas, é só você dar uma olhada aí na história, nos livros, e você vai encontrar muitas provas infalíveis de que Jesus realmente passou por aqui, de que realmente houve uma mudança. Outra coisa que eu nem falei com eles, que eu vou deixar aqui agora nesse comentário, nesse vídeo, nosso calendário, cara. Todas as religiões usam esse calendário que a gente usa aí, o calendário cristão. Antes de Cristo, depois de Cristo. A vinda de Cristo ao mundo mudou a nossa história. Depois de Cristo, nós estamos em 2017, depois de Cristo. Quer dizer, é inegável. Hoje, se você encontrar, como eu encontrei, pessoas que dizem não acreditar, a gente não precisa ficar aborrecido, isso faz parte também ainda do evangelismo, a gente vai encontrar de tudo, tá? E eu citei, né, duas grandes dificuldades. É o cara que se diz crer em Cristo, diz cristão, mas que crê da maneira errada, que não combina com as Escrituras, não casa com as Escrituras, e o camarada que diz não acreditar, que vai pedir para você provas. Foi o primeiro caso que eu peguei desse, e eu achei que o bate-papo foi bem positivo. A Bíblia fala, né, que o Espírito Santo vai dar para a gente a lembrança das palavras, vai fazer com que o Senhor fale através de nós aquilo que Ele quer que seja gerado. E eu vou dizer para você, vale a pena testemunhar de Jesus, vale a pena. Eu queria motivá-los, a cada um de vocês, façam culto no lar com as suas famílias, com seu marido, esposa, filhos, com seus pais, irmãos.
faça culto regularmente com a sua família e pregue evangelho para os seus amigos. Olha, Jesus é Salvador, Jesus é perdoador de pecados, muitas pessoas creem, mas se as pessoas não pedirem a Ele o perdão dos pecados, se as pessoas não pedirem a Jesus a salvação, Ele não vai perdoar pecado de ninguém na marra, Ele não vai salvar ninguém nem pela força, nem pela violência. Muita gente que crê em Jesus não vai entrar no reino dos céus pelo simples fato de que não fizeram nada com relação a essa tão grande salvação que nos foi dada pelo Senhor Jesus. Um grande abraço a todos, graça e paz do Senhor Jesus, um grande beijo para a minha família, um grande abraço para os meus amigos aí pessoais e virtuais, amo todos vocês. Mantenham contato, falem comigo aí no Facebook, quem tem meu WhatsApp, mantenha contato. Gosto muito de falar sobre as coisas do Reino de Deus. Eu amo a cada um de vocês, um grande abraço, a paz do Senhor para todos. Tchau, tchau.